meus queridos irmãos, a você que nos visita pela primeira vez ou que ainda não faz parte dessa igreja, dessa grande família PIBPA, seja também muito bem-vindo. É com muita alegria que nós damos início a mais um culto de adoração ao nome do nosso Rei. E para dar início, eu te convido nesse momento a estar fechando seus olhos do lugar onde você está, para que juntos possamos estar entregando esse momento ao Senhor. Oremos. Senhor, muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui, conectados em comunhão, porque sabemos que você habita onde existe comunhão. Muito obrigada pela tua presença em nosso meio. Te consagramos o nosso coração e este momento de culto a Ti. Fale conosco. Esteja presente no lar de cada pessoa aqui representada, Senhor. Traga cura, libertação, transformação, Pai, e um ambiente propício para a sua presença. Em nome de Jesus. Acham que de fato eu creio no Senhor. Assim ela nos convenceu a ficar na casa dela. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, para te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e tudo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador, pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus. Eu louvar ao Rei Jesus.
Amém. Eu quero te convidar nesse momento, a você que tem a palavra do Senhor, que tem a Bíblia de forma física ou através do celular, algum aparelho eletrônico, eu te convido para que juntos possamos estar fazendo a leitura uníssona. Se você não tem celular com Bíblia, não tem a Bíblia física, não tem problema, pois os versículos estarão aparecendo aqui na tela para que você possa estar falando junto conosco a recitação desse versículo, que se encontra lá em Isaías, capítulo 49, do versículo 1, parte B, até o versículo 3. Façamos juntos a leitura bíblica, que diz assim: O Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe, fez menção do meu nome. Ele fez a minha boca como uma espada aguda, na sombra de sua mão me escondeu. Ele fez de mim uma flecha polida e me guardou na sua aljava. E me disse: Você é meu servo, você é Israel, por meio de quem hei de ser glorificado. Eu creio que nessa noite, assim como nessa oportunidade descrita, o Senhor está dizendo o mesmo para cada um de nós. Ele está dizendo que Ele nos chamou desde o nosso nascimento, desde o ventre da nossa mãe, Ele fez menção do nosso nome. Ele fez da nossa boca uma espada aguda e na sombra da sua mão Ele nos escondeu. Ele fez de nós flecha polida e nos guardou na sua aljava e disse para cada um de nós: Você é meu servo, você é minha serva, você é Israel, por meio de quem o Senhor será glorificado. Que possamos fazer de cada minuto, segundo das nossas vidas, uma oportunidade para glorificar o nome do nosso Deus. Você pode dizer amém por essa palavra? Tempestade surgiu, agitado era o mar, e Cristo dormia em plena paz, e gritavam: Mestre, iremos morrer. Com poder Jesus ordenou, e o mar então se acalmou. Não há temor, quando as trevas chegarem, o Mestre já vem, sua voz soará, quando todos olharem. Onde chuvas e nuvens não há temor. Eu sei quando dói estar perdido no mar, sentindo que a onda nos pode assolar. Sim, eu sei quando dói estar em um temporal. Mas também sei quanto é bom ter um Deus que é fiel. Não há temor.
chegamos agora no nosso momento de dedicação, de dízimos e ofertas, onde nós podemos entregar, devolver ao Senhor apenas uma parte daquilo que Ele já tem nos abençoado. E você pode fazer essa entrega através do endereço bancário que está aparecendo agora na sua tela, ou, se preferir, vendo de forma presencial e depositando no gasofilácio. Aproveite esse momento também para se desprender daquilo que você está conectado nesse momento e renda adoração ao nome daquele que é digno de todo louvor e de toda adoração. Salvador, um povo que leva consigo as marcas da cruz, que anuncia as grandezas do amor de Jesus. Tua palavra com poder anuncia e a perdidos resgatar. Um novo tempo chegou, vamos compartilhar. Aviva, Senhor, o teu povo. Faz-nos cumprir o teu querer. Usa-nos Senhor, eis nossa petição, ateia o fogo do alto céu em cada coração. Aviva-nos, Senhor, eis nossa petição, ateia o fogo do alto céu em cada coração. Para a tua missão, aviva-nos. Este é o tema da campanha de Missões Rio 2021 e a divisa está registrada em Atos 4:31, que nos diz: e depois de orarem, tremeu aquele lugar e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra do Senhor.
O tema desta campanha nos chama e nos convida ao avivamento que começa em cada um de nós. A cidade do Rio de Janeiro será impactada por aquilo que Deus, através do seu Espírito Santo, fizer na minha vida e na sua vida. A Junta, a Convenção Batista Carioca, hoje, pela graça de Deus, sustenta e apoia a muitos projetos. E um desses projetos do qual nós vamos falar hoje é o Lar do Idoso. Esse lar, ele já tem um tempo a mais, superior a 50 anos, aonde ali naquele lugar muitos idosos já foram, chegaram, continuam a ser tratados ali com dignidade e respeito. Essa é uma das formas que Deus tem de mostrar o seu cuidado e o seu amor a essas vidas. E como Ele tem feito? Ele tem feito através da minha vida, da sua vida, do meu comprometimento e do seu comprometimento. Por isso, assista agora ao vídeo que traz um pouco mais deste lar, no qual eu e você teremos o compromisso de apoiar durante esta campanha. Aviva-nos, Senhor, para a tua missão. Esse é o chamado. Aviva-nos. O Lar Batista do Idoso é denominada uma ILPI, Instituição de Longa Permanência para Idosos, e atua há mais de 50 anos por meio dos batistas cariocas. Durante esse tempo, nós já recebemos e cuidamos de centenas de idosos. Aqui realmente é bom para as pessoas que já fizeram tudo que tinha que fazer aí fora, né? E que procuram um lugar para ficar, para descansar, para viver tranquilo. O Lar Batista do Idoso trabalha na preservação da identidade da pessoa idosa e oferece ambiente de respeito e dignidade. Eu gosto muito do respeito, o respeito em primeiro lugar. As meninas aí são muito bacanas, são meninas muito boas. O Lar Batista, eu adoro isso aqui em tudo. E a nossa equipe multidisciplinar, ela é constituída de enfermeira, médico geriatra, técnicos de enfermagem, nutricionista, cozinheiras, cuidadores 24 horas, fisioterapeuta, terapia ocupacional e admitimos idosos a partir de 60 anos de idade, ambos os sexos. E não tem nada que eu não goste. Mas eu gosto de comer e dormir. Gosto de comer, gosto de dormir. Não namoro porque já estou muito velha para namorar, que já namorei bastante. Eu trabalhei muito, agora só come e dorme. Eu gosto de lidar com pessoas, que é muito bom. Tinha o culto, né? O culto era muito bom para abrir a memória da gente. O bazar, ficava lá, vendia roupa. Tinha muitos amigos, muitas pessoas ótimas para a gente se lidar. Mas teve que acabar, né? Durante esse tempo de pandemia, os nossos profissionais têm tomado todas as precauções de distanciamento e isolamento social. As visitas estão um pouco diferentes, mas os cuidados continuam intensos para que os nossos idosos permaneçam saudáveis. O serviço social trabalha na observância dos direitos e garantias da pessoa idosa. Temos atendimento personalizado e em grupos, e zelamos pelos vínculos familiares. A convivência é boa. Eu vivo bem com todo mundo, me dou muito bem com a minha família, embora seja divorciado, até mesmo com a minha ex-esposa me dou bem. São todos meus amigos, não tenho inimizade com ninguém, porque afinal de contas eu venho aqui descansar. Né? Fui muito bem recebido quando cheguei aqui. Estava com medo de chegar um desconhecido, né? Fiquei preocupado com o meu entrosamento com as pessoas. Né? A nossa missão é proporcionar a todos os idosos residentes a integralidade da vida social, familiar e espiritual. Eu não pedi a minha família para ir embora até hoje, eu não peço porque eu não quero ir embora, né? Quero ficar. Eu gosto daqui muito. Você também pode ser nosso parceiro social. Participe das campanhas de arrecadação para itens específicos ou faça um depósito na nossa conta bancária.
Eu acho que a vida é muito gostosa para quem sabe viver. Eu sei viver, tenho certeza que eu sei. A minha vida já é um sonho. Chegamos então no momento mais esperado dessa noite, o momento na qual nós estaremos sendo alimentados através da palavra do Senhor, que estará vindo de encontro ao coração de cada um de nós. Escutemos então a palavra do Senhor. Olá, queridos irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esperança nossa. Mais uma vez, mercê da sua graça, do seu amor, nós estamos juntos para estudarmos a palavra de Deus, meditarmos nos seus ensinamentos e aplicá-los à nossa vida e também, com o auxílio do seu Espírito, compartilhar os mesmos ensinamentos com outras pessoas. Louvamos a Deus por este privilégio e oramos a Ele no sentido de que este momento de reflexão na sua palavra alcance todos os propósitos para os quais Ele está a nos propiciar esta oportunidade e também este privilégio. Eu gostaria de, nesta ocasião, meditar sobre o tema Convencidos para a Conversão. Tema baseado no livro de Atos, capítulo 16, do versículo 11 ao versículo 15. Ouçamos o texto. Atos 16, de 11 a 15. Nós embarcamos em Troade e fomos diretamente para a ilha de Samotrácia. No dia seguinte, chegamos ao porto de Neápolis. Dali fomos a Filipos, que é uma cidade do primeiro distrito da província da Macedônia, e também colônia romana, onde ficamos vários dias. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, pois pensávamos que ali devia haver um lugar de oração para os judeus. Sentamos e começamos a conversar com as mulheres que estavam reunidas lá. Uma daquelas mulheres que estavam nos ouvindo era Lídia, uma vendedora de púrpura da cidade de Tiatira. Ela adorava a Deus e o Senhor abriu a mente dela para que compreendesse o que Paulo dizia. Ela e as pessoas da sua casa foram batizadas. Depois Lídia nos convidou dizendo: venham ficar na minha casa, se é que vocês acham que, de fato, eu creio no Senhor. Assim ela nos convenceu a ficar na casa dela. No texto que acabamos de ler, nós encontramos a história da conversão de uma mulher chamada Lídia. Ela vivia numa cidade da Macedônia chamada Filipos. Era uma mulher que vendia púrpura, que naqueles dias era um tecido de grande valor. Diz-nos o texto que Paulo e Silas haviam chegado também àquela cidade e procuraram um lugar tranquilo onde pudessem orar. Este lugar
era a margem de um rio. Ao chegar ali, eles encontraram algumas mulheres que estavam orando. Dentre essas mulheres, Lídia. Lídia era uma mulher temente a Deus. Termo que define aquelas pessoas que, não sendo judias, acreditavam no fato de que Deus se revelara ao povo judeu, acreditavam no fato de que Deus era tudo aquilo quanto a sua palavra, o Testamento Antigo, anunciava. Eram aquelas pessoas que tinham uma maneira cortês e temente a Deus. Lídia era alguém temente a Deus. Lídia era uma mulher religiosa, portanto. Mas Lídia tinha um problema. Conquanto ela fosse religiosa, conquanto ela fosse uma mulher íntegra, uma mulher correta, ela, Lídia, ainda não conhecia o Evangelho de Cristo. Religiosa era, mas ainda não sabia exatamente quem era Jesus. Ainda não tinha uma visão exata do que ela precisava fazer para ser salva. Era uma mulher religiosa, sim. Era uma mulher excelente do ponto de vista moral, ético, sim. Era uma mulher íntegra, sim. Mas do ponto de vista espiritual, ainda necessitada da salvação em Cristo Jesus. E foi exatamente esta mulher, juntamente com outras que ali estavam, que ouviram a palavra de Paulo, a mensagem de Silas, e tomaram a decisão, ou pelo menos ela, Lídia, tomou a decisão ao lado de Cristo. Esta verdade, ou este fato histórico, ele nos propicia a oportunidade de extrairmos algumas lições que hão de nos orientar quanto às atitudes que nós precisamos tomar. A primeira verdade que nós podemos extrair desta história é que todas as pessoas, inclusive as profundamente religiosas, todas elas precisam entregar a sua vida a Cristo. É exatamente isto que nós vemos no texto, mas que infelizmente nem todos conseguem entender assim. Há muitas pessoas que pensam que o Evangelho de Cristo é apenas para aquelas pessoas de vida reticente, aquelas pessoas que têm uma vida moral e ética atípica, incorreta. Não há como negar, queridos, que o Evangelho de Cristo é para essas pessoas também. A Bíblia conta-nos a história de um homem que recebeu Jesus
homem este que tinha uma vida moral reticente. Chamava-se Zaqueu. E a Bíblia diz que num determinado dia Jesus entrou na cidade onde ele morava e ele viu a multidão, ele viu o barulho que aquele grande grupo estava fazendo e descobriu que aquela multidão estava seguindo Jesus, e ele, como era um homem de pequena estatura, e queria ver Jesus, e tudo que ele queria era ver Jesus, a Bíblia diz que ele correu à frente daquele grupo, daquela multidão, subiu em uma árvore e ficou ali esperando Jesus passar. Ele queria saber quem era aquele homem de quem todas as outras pessoas diziam bem, falavam bem, ele queria saber quem era Jesus. E a Bíblia diz que quando Jesus chegou no ponto em que ele estava, parou, olhou para cima, olhou para aquela árvore e viu Zaqueu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. O texto diz que Zaqueu desceu correndo e recebeu Jesus. E a multidão, quando viu isso, começou a questionar o fato de Jesus, o Filho de Deus, um homem santo, um homem correto, um homem digno, um homem que não tinha nenhum pecado, ter entrado na casa de um pecador. Mas Jesus mostrou que ele veio buscar a todos. A Bíblia então diz que Jesus, quando aqui na terra esteve, não se furtava a oportunidade de abençoar a todos, inclusive aquelas pessoas que eram depreciadas, discriminadas por causa da sua conduta, por causa da sua maneira de ser. E tanto ele amava essas pessoas que ele, Jesus, foi chamado de amigo dos pecadores. O apóstolo Paulo vivenciou esse mesmo sentimento de Jesus. E nesse mesmo texto, nesse mesmo capítulo, é contada a história do evangelho, do apóstolo Paulo pregando o evangelho em uma cadeia, cantando e louvando a Deus, cercado pelos piores homens que havia naquela cidade. Ele e Silas aproveitaram a noite densa e escura para evangelizar aquelas pessoas, cantando louvores. Sim, o evangelho é para pessoas de vida reticente, mas ele também é para pessoas religiosas, pessoas de quem as outras pessoas possam falar bem, pessoas íntegras, pessoas corretas. O evangelho é para essas pessoas também. E a Bíblia conta-nos a história ou histórias que evidenciam isto. Uma delas foi o encontro de Jesus com um moço de qualidade. Diz-nos a Bíblia que Jesus estava passando quando, de repente, um moço correu, ajoelhou-se diante de Jesus e perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus então começou a falar com aquele moço, até o ponto em que aquele moço disse: Jesus, eu conheço os mandamentos. Eu nasci em uma família que me ensinou tudo isto, os mandamentos.
E Jesus olhou para aquele moço e disse: falta-te uma coisa. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, vem e segue-me. Aquele moço precisava de Jesus e Jesus falou aquele moço que é chamado de um moço de qualidade. A Nicodemos também, que era um homem religioso, um mestre da lei, Jesus também falou. Ele precisava, e Jesus olhou para aquele homem que foi procurá-lo à noite. Jesus olhou para Nicodemos e disse: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Nicodemos havia dito: mestre, bem sabemos que és vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Nós sabemos, eu sei que você vem da parte de Deus. Ele estava elogiando Jesus, mas Jesus olhou para aquele homem íntegro, religioso, correto, e disse: você precisa nascer de novo. Com Lídia, então, está acontecendo a mesma coisa. Era uma mulher que orava, certamente era uma mulher que lia a Bíblia dos seus dias, que era o Testamento Antigo. Era uma mulher de quem as outras pessoas podiam falar bem. Era uma mulher que certamente fazia boas obras, ajudava outras pessoas. Era uma mulher que gostava de reunir-se com outras pessoas para buscar a presença de Deus em oração, em súplicas, mas ainda não era convertida. Todas as pessoas precisam, inclusive as religiosas. E foi exatamente por estar consciente da situação daquela mulher e das outras tantas que estavam ao lado dela, que Deus encaminhou Paulo e Silas para aquele lugar. Fez com que os seus missionários fossem a ela para pregar, para falar, para anunciar o evangelho de salvação. Ela precisava conhecer, ela precisava saber quem era Jesus. E Deus não apenas enviou a Paulo e Silas, mas a Bíblia diz que abriu a mente, o entendimento, iluminou o entendimento daquela mulher para que, enquanto Paulo e Silas ministravam, falavam, ela pudesse entender o teor da mensagem. É importante a gente levar em conta o fato, queridos meus, que somente Deus pode nos capacitar a compreendermos as verdades espirituais. Somente Deus pode fazer com que aquele que ouve a palavra de Deus compreenda e aplique-a ao seu coração, à sua vida. Isso aconteceu com Lídia. Talvez até aquele momento ela ainda não tivesse se dado conta de que precisava tomar uma decisão ao lado de Jesus. Talvez até aquele momento ela ainda não tivesse se dado conta de que
as suas boas obras e a sua religiosidade não eram suficientes para salvá-la. Talvez, até aquele momento, ela pensasse que bastava ter uma boa religião, bastava ter um conceito positivo acerca das coisas espirituais, bastava ter uma vida moral correta, bastava ser uma pessoa digna, bastava ser alguém que fizesse bem aos outros, bastava apenas isto para que a pessoa se salvasse. Mas agora ela ouve, ela entende, ela compreende que essas coisas são essenciais, sim. Essas coisas são válidas, necessárias, e deve marcar a vida do crente. Ela deve marcar a vida daquele que um dia teve uma experiência pessoal com Cristo. E por que não dizer? Ela deve marcar a vida de todos. Sim, mas por melhor que a pessoa seja, por mais correta, por mais digna, por mais religiosa que ela seja, nenhuma delas, nenhum ser humano salvar-se-á por isto. Ele precisa ter uma experiência viva e real com Cristo Jesus. Ele precisa se converter. E é por isso que o apóstolo Pedro, em Atos 4:12, diz exatamente isto. Declara que somente Cristo Jesus é que pode salvar. Declara que em nenhum outro nome a salvação, senão em Cristo. Lídia ouviu isto. A sua mente foi iluminada. Ela então agora compreendeu com clareza a condição dela, a condição espiritual dela. Ela compreendeu que do ponto de vista espiritual ela ainda estava perdida. Ela compreendeu que Jesus veio ao mundo, derramou o seu sangue na cruz para salvá-la. Ela compreendeu que, através da fé em Jesus, ela poderia receber esta salvação. Então agora, Lídia era uma pessoa consciente, plenamente consciente da sua condição espiritual e do que ela precisava fazer. No entanto, é bom que a gente leve em conta uma outra verdade que nos diz, que nos ensina que aqueles que têm as suas mentes iluminadas e mercê da ação do Espírito Santo de Deus, chegaram a compreender o seu estado. Essas pessoas precisam tomar uma decisão. Sim, essas pessoas precisam tomar uma decisão positiva, uma decisão de fé, uma decisão em relação a Cristo, porque, queridos, o objetivo do Evangelho ou da pregação do Evangelho não é apenas o de informar, o de dizer quem é Jesus, o de mostrar o que Ele fez, o de mostrar como nós estamos, o de nos mostrar o que nós poderemos ser
e que por isso mesmo que devemos fazer. Todas estas coisas são importantes, mas nós não podemos ficar apenas limitados a elas. Se nós sabemos disso, agora nós precisamos tomar uma decisão. E é por isso que o tema da mensagem desta noite é convencidos para a conversão. Ou seja, através do Espírito Santo, Deus nos convence do pecado, da justiça e do juízo, para que a gente se converta. Ou seja, para que nós nos voltemos para Ele por meio de Cristo. E é maravilhoso pensar, queridos, que foi exatamente isto que Lídia fez. Ela ouviu, ela creu, e através da fé, ela recebeu Jesus. É exatamente isto que muitas pessoas têm feito. Têm ouvido o Evangelho, têm sentido no seu coração a ação maravilhosa do Espírito Santo. A sua mente tem sido iluminada. E essas pessoas, então, têm tomado essa decisão maravilhosa, essa decisão que vai fazer toda a diferença na vida, essa decisão que vai abençoar não apenas aquela pessoa, mas muitas outras. Foi o que aconteceu com Lídia. Ela se converteu a Cristo. E ao tomar a decisão ao lado de Cristo, ela foi salva. E este foi o primeiro resultado da sua decisão. Salva do quê? Salva do poder do pecado. Sim, aquele que entrega a sua vida a Jesus é alguém que passa a receber um poder de Deus, um poder especial para resistir à tentação. O maligno não economiza esforços no sentido de tentar, especialmente aqueles que pela fé tomaram a decisão ao lado de Jesus, de induzi-los ao pecado. Mas quando alguém entrega a sua vida a Jesus, ele é livre deste poder escravizador. Ele é livre. Ele passa a ter poder, a autoridade vinda do céu para resistir à tentação. É salva da condenação do pecado. O pecado, ele não apenas escraviza, mas ele condena. Condena ao sofrimento eterno. Condena o ser humano à agonia eterna, de tal maneira que quando alguém inconverso parte deste mundo, ele parte para viver uma vida de sofrimento resultante do distanciamento de Deus. Ele passa a viver em agonia intensa e indescritível, salva do sofrimento eterno, mas salva para uma nova vida. Aquele que é salvo para uma nova vida. E o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 5:17, diz exatamente isso. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, que tudo se fez novo. A pessoa, então, agora
é como se ela nascesse de novo, recebesse de Deus uma nova vida, recebesse de Deus novas forças. Ela é salva para um viver diferente. Mas também, aquele que um dia recebe a salvação ou se converte, ele acaba sendo um instrumento nas mãos de Deus para levar este evangelho à sua família. E é exatamente isso que o texto mostra. Lídia estava junto àquele rio. Estava ali com outras mulheres. Ela recebeu Jesus. Convidou Paulo e Silas para irem à sua casa. E certamente Paulo e Silas ministraram a mensagem de Cristo a todos os seus parentes. E todos eles aceitaram a Cristo Jesus. E o texto diz então que naquele dia, não apenas Lídia, mas toda a sua casa, ou seja, toda a sua família, recebeu Jesus, foi batizada. Queridos, que bênção é saber que o mesmo Deus que transforma a nossa vida, muda a nossa vida, é o Deus que pode mudar a vida dos nossos familiares. Pode mudar a vida do esposo, mas pode mudar a vida da esposa também. Pode abençoar os filhos, pode abençoar os netos, pode abençoar os irmãos. Enfim, Deus faz maravilhas na família que abre o coração. E se nós queremos, queridos, famílias abençoadas, e muito abençoadas e abençoadoras, nós precisamos levar Jesus para o interior da nossa casa, para o interior da nossa família, porque Jesus vai fazer toda a diferença, como fez na casa de Lídia, como fez na casa de tantos outros personagens bíblicos. Lídia recebeu Jesus, se converteu, a sua família também. E agora, ela podia olhar para o futuro com alegria, sabendo que na hora em que ela deixasse este mundo, na hora em que ela fechasse os olhos neste mundo, ela os abriria no mundo celestial. Ela os abriria diante do Pai. Diante do Pai. Ela deixaria esta terra para ir para a Jerusalém celestial, para ali desfrutar das bênçãos eternas de Deus. Então, para ela, o futuro já não lhe trazia medo, temor, angústia. Não. A vida dela estava garantida por Cristo Jesus. Ela havia recebido a vida eterna. Por esta razão, queridos, o exemplo de Lídia constitui-se num incentivo para que, a despeito das dificuldades, entreguemos a nossa vida a Jesus. Se porventura há alguma coisa em nossa vida que não esteja se ajustando aos critérios estabelecidos, às normas estabelecidas por Deus, estejamos certos que, se nos arrependermos e formos a Ele, em Cristo Jesus Ele nos perdoará e nos aceitará. Foi Jesus que disse que aquele que fosse a Ele, de maneira nenhuma, Ele lançaria fora.
Mas se somos pessoas religiosas, de vida íntegra, de vida moral ilibada, ainda assim, reconheçamos que as nossas boas obras não são suficientes para nos salvar. A nossa boa conduta não é suficiente para nos propiciar a salvação. Nós precisamos de Jesus. E se você chegar a esta conclusão, tome a decisão de se converter. E a gente se converte quando a gente confessa o Senhor Jesus com os nossos lábios e quando a gente crê nele com o nosso coração. Se com a tua boca confessares o Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. É o que a Bíblia diz. É o que você precisa fazer. Converta-se a Cristo. Com os seus lábios, confesse-o como Salvador. Lá no interior do seu coração, com toda a sua mente, creia nele e você será salvo. Vamos orar? Ó Deus eterno, graças damos ao Senhor pela oportunidade de, nesta hora, podermos compartilhar a Tua palavra. Abençoa, Senhor, aqueles que a ouviram, especialmente aqueles que, por alguma razão, ainda não haviam tomado a decisão de se converterem a Cristo. Que nesta hora, Senhor, que nesta noite, onde quer que estejam, quer nos seus lares, quer no hospital, quer no seu trabalho, quer na estrada, onde quer que essas pessoas estejam, se ouviram a Tua palavra e se através da ação do Espírito Santo eles compreenderam que precisam de Jesus, Pai, que eles possam fazer aquilo que Paulo nos orienta. Aquilo que Paulo orienta aqueles que desejam tomar a decisão. Que essas pessoas possam confessar Jesus como Salvador e Senhor. E em seu coração crer que Ele, Jesus, ressuscitou dentre os mortos, venceu o pecado, venceu o diabo, venceu a carne. Que este Jesus é o único que pode salvá-las. E possam, com os seus lábios e com todo o seu coração, declararem que o reconhecem como Salvador pessoal. Opera, Senhor, este milagre nesta noite. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. E todos nós podemos dizer juntos, amém, amém. Glória a Deus por esse acesso que nós temos à palavra dele. Aproveito para informar que as nossas atividades, elas continuam no decorrer de toda essa semana. Se você ainda não faz parte de nenhuma das nossas atividades, sinalize aqui no chat que nós teremos o maior prazer e amor de poder estar te passando todas as informações dessas atividades. Lembrando também que as inscrições para o culto presencial de domingo, manhã e noite já estão liberados, então corra, porque as vagas são limitadas. Que Deus te abençoe, meus irmãos, e até domingo!